Olá, olá guerreiras de oração, olá mulheres, homens e servos do Senhor. Mais uma vez aqui, nesse dia, mais um momento nosso para estarmos aqui. Começou já? Nosso tema de hoje é dentro de Lucas 5, dos 36 ao 39. É a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, nesse momento. Feliz de mais uma vez estar aqui compartilhando, deixando uma palavra para você. Muito bom se alimentar da palavra do Senhor, pois Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E hoje nós tivemos um culto maravilhoso pela manhã. Eu me alegro quando eu vou para a casa do Senhor e ali eu posso ser cheia, posso sentir a presença, adorar o Senhor com as minhas irmãs e meus irmãos. É muito gratificante, ainda em nossos dias, poder acordar, se levantar, estar de pé e servir ao Senhor, adorar o Senhor. Então, sem delongas, eu queria deixar uma palavra nessa noite, queria compartilhar a palavra que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 36 em diante. Eu amo essa passagem. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser postos em odres novos. E ninguém, tendo recebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Bom, é uma palavra bem conhecida, mas que eu gosto muito porque essa foi uma passagem que Jesus ele não disse para os desconhecidos. Jesus não falou para pessoas que não entendessem o que era reino, ou pessoas que não entendessem ou nunca tivessem ouvido falar sobre ele. Jesus estava falando essa palavra para os sacerdotes e escribas, porque Jesus havia sido questionado acerca do jejum. E aí Jesus, ele responde dessa forma por quê? Porque eles mesmos, aqueles que deveriam estar esperando, ansiando por Jesus, pelo Messias, pelo Filho da promessa,
eles que deveriam estar ali numa santa expectativa, esperando o Senhor, eles estavam ali questionando os ensinamentos de Jesus. E aí, por que eu gosto dessa palavra? Porque ela não se refere a ninguém, ela se refere a, quando eu falo ninguém, eu falo no sentido daqueles que não tiveram encontro com Jesus, daqueles que não sabem quem é Deus, os feitos das suas maravilhas. Essa palavra é para nós, porque ser cristão é você abrir mão completamente de você. E parece que isso ainda é algo muito... Desconecta. Voltou. Quase desconectou. Não, tô. Ah, tá. Voltando, gente. A minha internet quase caiu toda vez. É impressionante. Toda vez que estou gravando, a gente está aqui na live, a internet ela dá uma interrompida. E aí é muito interessante porque nós somos muito convidados, né? Somos muito convidados por nós mesmos, pelo nosso coração, por nossas emoções, a permanecer como somos e como estamos. Eu costumo sempre dizer que você tem que ser você mesma. Porém, é você ser você mesmo, mas buscar a transformação de Deus. Por quê? Porque quando você vive o novo do Senhor, você deixa de viver o superficial. Quando você se propõe viver o novo de Deus, mergulhar no novo de Deus, permitir-se uma nova criatura, você consegue sair do natural, você consegue enxergar a Deus. Acho que nenhum de nós vamos conseguir ver Deus numa dimensão do próprio Deus, mas você consegue ter um pouquinho de percepção do que é viver o plano e o propósito de Deus dentro do novo. Porque Jesus, ele era o novo, Jesus era o vinho novo, Jesus era aquele que iria, a qual você, né, ia sair do plano de visão humana para ir para ser algo mais íntimo de Deus. Eles iriam sair de uma regra, de uma lei pesada, e você iria para o campo da graça, do amor. Não que ele nunca existiu lá atrás, sempre existiu, mas a lei, ela pressionava demais. A lei é uma prova de que nenhum ser humano, nenhum de nós temos capacidade ou condições de mantê-las ou de ser sustentado por ela. E aí, sabe, aqueles homens conhecedores da lei, entendidos da palavra, vai argumentar com Jesus. Aí Jesus, ele já conhecendo o coração, né, e o sentimento daqueles homens, a sua sagacidade, aí Jesus disse, é como se Jesus dissesse para mim assim, né, para Maria, minha amiga, minha cunhada que está aqui, a Fabi, mulheres abençoadas, a Rejane, que sempre está apoiando, obrigada. É o Senhor dizendo para mim e para você, eu tenho o novo, eu tenho o melhor para te dar, mas para você receber o novo, você vai ter que ser feita de novo, vai ter que nascer de novo. E aí eu acho tão interessante da palavra do Senhor que, sabe, Deus ele conectou tudo, todos os pontos, sabe, que nós pudéssemos argumentar, contra-argumentar aos ensinamentos de Jesus. Deus ele interligou todos os pontos. E aí a gente vai ver um momento lindo da passagem que eu também gosto muito de João, em João capítulo 3. Nicodemos era um entendedor da lei. E aí Jesus fala, Nicodemos, se você não nascer de novo, da água e do Espírito, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você zela, preza, que é voltado para a lei, não vai te proporcionar a liberdade que o Espírito vai te dar.
Porque você viver o novo é você viver a liberdade de espírito. Só que esse novo é um novo em que eu e você não temos um controle. Esse novo é um novo em que nós somos desafiados a dizer assim: Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Esse novo é onde você tem que submeter completamente, 100% à palavra do Senhor. E é algo que você vai exercer ela de forma diária, contínua, buscando ao Senhor. Porque a sua velha criatura, a todo tempo, ela quer te apontar um outro caminho. A todo tempo, a sua velha criatura, aquela pessoa que você é e que precisa ser moldada, transformada, lapidada pelo Espírito, pelo Senhor, a todo tempo, ela quer que você viva para você. Ela quer que você busque aquilo que te satisfaça, que satisfaça a tua carne, o teu eu. É isso que ela quer. Mas Deus não. Deus quer que você viva um plano que Ele tem para você. Deus quer que você viva um propósito. Só que para você viver esse propósito, você não pode continuar sendo o vaso que você é. Para você ver esse propósito, não pode continuar sendo o recipiente que você é. É preciso você se desfazer, ser um vaso novo nas mãos do Senhor, para que a excelência do poder dele desça sobre você e ele flua através de você. E que essa glória não seja sua, seja de Deus, porque ele vai se jorrar de você. E aí eu amo essa palavra por causa disso, porque ela não é para ninguém, ela é para nós. E nós precisamos entender isso, precisamos abrir a nossa mente, precisamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração de que não adianta a gente continuar criando atalhos, argumentos, não adianta a gente ficar arrumando situações para dizer que eu continuo nessa condição porque Deus sabe porque eu estou assim, Deus sabe porque eu vivo assim, Deus sabe porque eu ajo assim. Ele sabe, mas se você pudesse entender e compreender que o novo, o vinho novo, ele é melhor, você ia fazer assim, ó, você ia correr para ele rapidamente, ia dizer: Senhor, faz-me de novo. Mas a gente não quer perder esse controle. A gente não quer descansar no Senhor plenamente. A gente fala: Senhor, eu vou descansar em Ti, mas deixa quando Ele começar a pedir algo a você, pedir algumas coisas a você. Aí você vai, começar a se abalar. E aí o final, que é interessante, eu até marquei na minha Bíblia, diz assim: ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Uau, né? Velho é excelente. Por que muitos de nós, cristãos, filhos de Deus, não temos provado desse melhor, da novidade de vida? Porque o velho é excelente. A velha criatura é excelente. A Lidiane velha é excelente, porque ela é justamente quem eu acho que ela deveria ser. Eu sou quem eu acho que deveria ser. E aí, quando Jesus chama você para viver para o reino, para estar com Ele, para perdoar, para amar, para fazer o bem e ser recompensado, não aqui, mas na eternidade, aí a jiripoca pia. Aí a gente começa a nos sentir amargurados, angustiados. A gente começa com aquela sensação, com aquele sentimento de que o que Deus está pedindo para me fazer é muito difícil. A gente começa com esse discurso. É muito difícil. Foi tão difícil para aqueles homens aceitar o que Jesus estava trazendo, que foi impossível aqueles homens, aquelas pessoas conhecedoras da lei de Moisés, estudiosos de Deus, abrirem mão. Porque o que Jesus trouxe foi um viver tão simples, foi um viver tão
de descanso, de segurança, de paz e de refrigério, que para eles foi demais. Não, eu gosto de controlar as pessoas, eu gosto de comandar, eu gosto de estar no controle, eu gosto que as pessoas estejam submetidas a mim, eu gosto porque eu sento nos primeiros bancos, eu recebo a honra, eu entro nas casas, não trabalho, vivo da obra. Então, vários conceitos, pegamos aquilo que é poderoso de Deus e transformamos num benefício próprio. E aí, quando o Senhor olha pra gente, olha só, se você me conhecer, se você começar a me conhecer assim, de uma porção diária ali, só um pouquinho, você vai ser livre. Houve um tempo da minha caminhada, esse tempo não tem muito tempo, não tem nem 10 anos, acho que se tiver 5 anos, deve ter mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei a me deparar na palavra, e a palavra diz que nós prosperaremos, a palavra diz que nós teremos uma vida abundante, a palavra diz que nós seremos livres, a palavra diz que seremos vencedora, a palavra diz que nós temos herança, a palavra diz que temos um espírito de poder e ousado. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e aí eu comecei a analisar João capítulo 7, se eu não me engano, 32 ao 34, em que Jesus se coloca como a fonte de águas vivas, e Jesus diz assim, que eu sou a fonte de águas vivas, quem tem sede vier, beber de mim, fluirão rios de águas vivas do seu interior. E aí eu lendo sobre Jesus dizendo para os seus discípulos que se eles crescem, eles viriam a glória de Deus. E aí eu comecei a observar Jesus dizendo, olha, tudo que meu Pai tem é meu, e tudo aquilo que é meu eu também darei para vocês. E eu não vi em nenhum momento Deus exaltando a dor e dizendo que você tem que ser miserável e sofredor sua vida inteira. Nós nos tornamos miseráveis e sofredores espiritualmente em nossa alma, porque nós não abrimos mão do velho. Porque a carne, ela enfada, ela cansa, ela prejudica. A carne, ela nos submete a um jugo pesado, porque nós não temos condições de sustentar esse jugo. Nós não temos condições de satisfazer a carne plenamente. E aí, por isso que às vezes estar na presença do Senhor, cumprir a vontade dele, não tem como eu continuar sendo uma velha criatura. Não tem como eu ser uma casa velha, um odre velho, um vaso velho, querendo comportar a glória de Deus, a presença de Deus, a visão do reino, o propósito do reino, o chamado de Deus sobre a minha vida. E o maior exemplo disso é Paulo. Paulo era um homem totalmente avesso daquilo que ele se tornou depois. E você pode ver que Paulo, quando ele se converte de verdade. Ele teve um encontro com Deus tão poderoso que aconteceu uma cena em que ele fica cego e as escamas caem dos seus olhos. Ou seja, por muitos anos, como perseguidor, ele estava cego. Ele cria em algo em que matou muita gente. Ele tirou vida de pessoas. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, a glória de Jesus, gente, eu amo 2 Coríntios 13, 18, que fala assim, de glória em glória somos transformados à imagem do Senhor. Somos transformados pela glória. Ou seja, não tem como eu estar na presença e continuar sendo o velho recipiente. Não tem como eu estar na presença tendo aberturas na minha vida e querendo emendar com aquilo que está aqui, que é velho, que é envelhecido, que ainda aponta para uma outra direção, para um outro caminho. Jesus, ele está todo o tempo dizendo para nós que a nossa carne quer uma coisa e o espírito quer outra, mas que se você decidir tomar a decisão pelo espírito, o que você vai viver e vai romper, meu Deus, é muito maior do que as coisas que a gente cogita. A nossa mente, ela é tão mirabolante
que a mente ela nos faz sofrer por antecipação. Eu sou uma pessoa que trabalho a ansiedade. Eu tenho me declarado como uma pessoa curada, mas eu ainda lido com a ansiedade. Houve tempos na minha vida em que a ansiedade é excesso de futuro. É porque você tem algo à sua frente, você não sabe o que vai acontecer, e aí você começa a projetar aquilo na sua mente. Vai acontecer isso. Você começa, se armar, você começa a criar coisas. E aí a sua mente, ela começa a projetar cenas, falas irreais. Ela começa a dar para você... Voltamos. Ela começa a alimentar na sua alma aquilo que é falso. Por causa da insegurança, do medo, porque eu não estou controlando, eu não tenho controle, então eu preciso confiar, eu tenho que crer no Senhor, e aí eu tenho que descansar o meu coração. Só que não tem como eu receber algo de Deus, não tem como eu viver o plano de Deus, não tem como eu viver o chamado, não tem como eu viver o propósito, permanecendo esse velho recipiente. Eu preciso disponibilizar o meu coração e a minha mente para um tempo de transformação. Jesus, ele teve todo um tempo para cumprir aquele chamado, aquele propósito. Jesus, ele veio primeiro como criança, como um bebê. Ele passou pelos mesmos estágios que nós passamos. Ele deixou aquilo que era glorioso da sua vida e viveu entre nós como seres humanos. E ele passou cada estágio, mas quando chegou o tempo de ele cumprir o seu chamado, o seu propósito, a sua missão de redenção, Jesus, ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair do meio da sua família, ele teve que, vamos se dizer, abrir mão daquele porto seguro, ele teve que abrir mão daquele lugar, de cuidado, de proteção, porque enquanto ele era criança, ele ia ser guardado. Ele ia ser protegido. Mas aí, para que ele pudesse manifestar o novo de Deus, ele teve que passar por umas etapas, que é, para mim, a maior vitória, além da cruz, antes da cruz, que é a vitória no deserto, quando Jesus foi tentado, porque se ali ele tivesse se entregue a uma daqueles desejos da nossa carne humana, hoje nós estaríamos perdidos. E ali Jesus passou por aquele processo de desvincular-se. Ele saiu da parte humana para entrar, para exercer o seu ministério como o portador, o nosso Salvador e nosso Redentor. E o mesmo é comigo e com você. Nós temos muitas coisas em nossas vidas que nos desconcertou, muitas coisas que gerou em nós muitas coisas ruins. Mas ao estar em Jesus, ao estar com Jesus, é preciso. É por isso que a palavra diz aqui que o novo só pode estar em odre novo, porque o velho não suporta, não comporta o novo. Então nós precisamos como servo, porque essa palavra não é para o ímpio, não é para o desconhecido, é para nós, filhos de Deus, que estamos caminhando para uma direção, mas que não queremos abrir mão. Não queremos abrir mão, não queremos nos desfazer, não queremos ser quebrantadas, não queremos ser refeita, porque nós queremos estar no controle, nós queremos comandar Deus e não deixar o Espírito dele nos governar e nos direcionar. A palavra nos aponta o caminho, nos aponta o destino, a palavra nos aponta o morrer e o viver, a palavra nos aponta que se você perder ao ouvir Deus, a sua recompensa, ela é imensurável. Eu amo a palavra por causa disso. Eu amo a palavra por muito tempo, mas por muito tempo mesmo. Eu fui uma cristã em que eu fazia aquilo que eu queria e dizia que foi Deus.
E Deus me deu corda. Deus me deu corda. Deus me deu corda. Mas quando ele puxou, ai meu Deus do céu, que dor. Sabe por quê? Porque a gente se apega demais. A gente se apega demais com as coisas da nossa alma. A gente se apega demais com aquilo que a gente cria, com aquilo que a gente constrói. E aí a palavra, todo manifestar de Cristo, ele é em desconstruir para reconstruir, desfazer para refazer. Os fariseus falavam de Deus? Falavam. Os sacerdotes falavam de Deus? Falavam. Falavam do poder e do milagre de Deus? Falavam. Falavam de uma promessa? Falavam. Mas já estavam muito enrijecidos naquilo que eles haviam construído. Jesus vem para estabelecer o novo. É incrível o que Jesus faz. Jesus vem para estabelecer o novo. Jesus vem falar da mesma pessoa a qual eles falavam no tempo deles. Jesus veio para falar do Pai. Os fariseus falavam do Pai. Jesus veio para falar da vida eterna. E eles também falavam da eternidade. Só que a diferença é que eles se tornaram recipientes enrijecidos. Um recipiente produzido por eles mesmos. Porque com o passar do tempo, eles reformularam tudo aquilo que Deus fez em benefício próprio. E hoje nós fazemos a mesma coisa. E aí o mais interessante de tudo isso, que nessa prática que nós temos, que nós fazemos, né? Nós recebemos algo de Deus e ali a gente depois começa a remodular, porque a gente acha que aqui não tá bom, isso não tá legal. Então acho que se fizer desse jeito, vai dar certo, vai funcionar. A gente faz isso porque a gente ainda está pegado ao velho. Porque a gente, assim, nós nascemos de novo, né? Sepultamos a velha criatura, mas a todo tempo a gente vem e traz ela de volta, porque tem algo nela que eu gosto, tem algo nela que me encoraja, tem algo nela que me incentiva, entende? Mas aí Jesus fala assim: o que eu tenho para você, filha, o que eu tenho para você, filho, o que eu tenho para você, você tem que se desfazer, você tem que me deixar, sabe, colocar em você aquilo que é meu. Você tem que me permitir tocar no seu íntimo, dentro de você, e implantar dentro de você aquilo que é meu. Porque o que está em mim, quando entrar em você, vai produzir vida, vai produzir frutos, frutos de fé, frutos dignos de arrependimento, frutos que vai gerar obras transformadoras na vida de outras pessoas. É por isso que nós não podemos andar com Jesus sendo a velha criatura, sendo aquele recipiente velho. O recipiente velho, o seu velho eu, ele transborda muito rápido. Ele se satura muito rápido. Eu lembro do dia, eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Eu sempre falei assim: eu não tenho que ficar escutando ninguém 500 vezes. Você ensina, e as pessoas não compreendem. Você fala, as pessoas parecem que não te ouvem. Senhor, eu não tenho paciência com essas pessoas, não. Eu não tenho um saco para lidar com gente assim. Não, se eu preciso de minha ajuda, se você quer mudar, conta comigo. Então eu sempre falava isso. E realmente quando eu percebi aquelas pessoas que eu falava, que eu tava ali e tal, e não acontecia nada, eu ficava assim: eu não vou mais ajudar, eu não quero mais saber. Enfim, nesse tempo, nesses meus momentos de devocional, quantas vezes eu li, eu amo o livro de Romanos, o Novo Testamento hoje é minha vida. Eu lendo o livro de Romanos, e aí caí no capítulo 15, versículo 2 e 3. Meu Deus, olha, quando eu li aqueles versículos em que a palavra diz que eu não tenho que fazer a minha vontade, que eu não tenho que me agradar, mas que eu tenho que agradar o meu próximo. E eu parei naquele versículo e eu fiquei olhando aquela palavra chocada, porque eu falei assim: Senhor, quanto tempo eu leio
essa passagem e como que eu não enxerguei o valor disso. E ali, eu parada olhando para aquela palavra e falando, e lendo e falando, eu falei, Espírito Santo, como eu não percebi essa passagem, como que eu não percebi essa escrita? Falei, mas Espírito Santo, como que eu faço para conseguir ouvir as pessoas sem esboçar, sabe? Eu tenho muita expressão facial, então sem tentar ali intimidar a pessoa com as minhas expressões faciais ou falar algo que possa feri-la, magoá-la. Senhor, como que eu faço isso? E aí o Espírito Santo falou para mim. Ele falou assim, sabe como? Em silêncio. Você só vai ouvir. Existe cura só em você ouvir. Ai, meu Deus do céu. Para que eu me torne uma pessoa que ouça outra pessoa, eu tenho que morrer. Outra parte de mim precisa morrer. Porque se eu não morrer, eu não vou conseguir cumprir esse mandamento. No livro de Romanos, capítulo 15. Se eu não abrir o meu coração para que o Senhor faça tudo novo e Ele me transforme pela glória dEle, eu seja a luz dEle na vida de outra pessoa, se eu não morrer, esse novo não vai entrar dentro de mim, porque por mais que eu já tenha lido dezenas de vezes o Novo Testamento, se eu não permitir que essa palavra que é poderosa, viva e eficaz e é nova, entre dentro de mim, eu não vou conseguir vivê-la. Porque a Lidiane, aqui, a evangelista Lidiane, como diz a minha cunhada, que tá me ouvindo, ela fala que eu sou cri-cri. Gente, vocês não me conheceram antes, e glória a Deus por isso. Porque eu falo pro Senhor, meu Deus, como que eu poderia ser daquele jeito? Até um tempo atrás, dependendo de quem fosse, se eu visse, se eu percebesse que a pessoa não mudou nem nada, ah, meu Deus, sabe o que eu fazia? Eu largava ela de mão, eu não tava nem aí pra ela, eu falava, ela que se lasque. Era assim. Ô, minha irmã, obrigada, Kelly Martins. Te amo também, minha irmã. Obrigada pelo carinho. Eu não queria nem saber. Se me chamasse para ajudar, eu fazia de conta que eu não ouvia. Mas eu tive um encontro com a verdade e ela tem que me libertar. A verdade, ela tem que provocar algo na minha vida que me transforme de verdade. E aí, o nosso problema, que assim era dos homens, dos escribas, dos fariseus, porque eles falavam muito. Porque quando você fala muito, você não ouve. E ali, o Espírito Santo falou isso para mim. Apenas escute, fique em silêncio, ouça, porque em algum momento em que ela estiver falando, ela vai ouvir a sua própria voz e alcançará a cura. Não foi ninguém que me falou, foi a palavra e o Espírito. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu me desfaço e recebo o novo de Deus, porque eu por mim mesma não posso fazer isso. Eu preciso do Espírito de Deus para me ajudar, para me auxiliar, para me conduzir nesse novo caminho, porque se Ele estiver comigo, eu vou conseguir cumprir isso. Eu vou conseguir viver isso. Ou eu passo por cima do que eu ouvi, digo que foi a minha cabeça e essa sou eu, vou continuar sendo assim e ponto. Não. Deus te ama como você é, com a sua personalidade, do jeitinho que você é. Você não tem que deixar de ser quem você é. Mas uma coisa você precisa experimentar dentro de quem você é: a transformação. A transformação. Eu entendi pela palavra que a transformação não é Deus que gera na sua vida. É você que gera ela através da aceitação da glória de Deus, da luz de Deus, da renúncia. Quando você toma a decisão de dizer: Senhor, eu vou viver para ti.
Eu vou entregar minha vida ao Senhor e vou viver os teus planos, projetos, planos e propósitos. Quando você coloca isso no seu coração, você começa a viver a transformação, porque você começa a sair de cena para que Deus entre. É igual como eu estava ouvindo a nossa irmã Ranieide, ela tá aí. Eu estava ouvindo esses dias a pregação dela, em que ela tomou a decisão de olhar para ela e se cuidar. Se ela só pode ter uma saúde saudável se ela decidir. A receita, os recursos para uma saúde saudável está aí. Mas é você quem tem que transformar isso na tua vida em realidade. Igualmente a palavra de Deus. Deus restaura, porque nós não podemos restaurar nada. Nós não podemos restaurar vida. Nós não podemos restaurar família. Nós não podemos restaurar os corações, mas Deus, Ele pode. Agora, transformação não. Transformação é quando você decide levar a sua mente cativa ao Senhor e submetê-lo a Ele. Transformação é quando você decide dizer assim: Senhor, eu vou andar de glória em glória, eu vou contemplar o Senhor. Eu estou lendo um livro maravilhoso que eu indico para vocês, Deus é o Evangelho, de John Piper. E ele falou uma coisa, por que nós somos, muitas das vezes, cristãos que não vivem a novidade do Evangelho e não tem o Evangelho como as boas novas. Cristo é a luz e é a glória que reflete Deus dentro de nós. Se você tem um encontro com Deus, essa luz, ela irradia dentro de você, que gera a glória e faz com que você seja a imagem e semelhança de Cristo. E aí, querido, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como. Jesus apareceu para aqueles fariseus e escribas. Jesus apareceu no templo, mas eles não receberam, porque a glória, a luz de Cristo era demais para eles. Cristo era apenas aquele que olhava, via a necessidade de alguém e estendia a mão e ajudava. Eles não. Eram aqueles que determinavam coisas e algo, e aquilo tinha que ser tomado como algo a ser cumprido e exigido. E Jesus não. Jesus, ele caminhava, ele fazia e ele dizia assim: se você quiser fazer o que eu faço, negue-se a si mesmo. Morra para si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ou seja, você quer viver isso? Você quer ser exaltado pelo Pai? Você quer ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Siga-me. É impossível seguir Jesus, querer o novo dele, a glória dele, como um velho recipiente. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa olhar para essa palavra tão simples, a palavra é muito simples, os ensinamentos de Jesus é muito simples, mas eles são edificadores para nós, é libertador. Quando você olha para a palavra e depois você olha para você. Quando você olha para você e você busca enxergar aquilo que você está refletindo, e você olha para você e você enxerga o que você está refletindo, e aí, se o que você está refletindo não é a imagem e semelhança de Deus, se você quer ser plena, cheia dessa essência, você vai querer que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Você vai dizer: Senhor, me quebra e me faça de novo. Me faça. Eu tenho que abrir mão, então eu vou abrir mão. É muito difícil abrir mão. Quando as pessoas falam servir a Cristo é difícil, não é porque a palavra é difícil, mas é porque nós somos difíceis. Nós somos aqueles escribas e fariseus que não queremos abrir mão para nos inclinar e nos submeter a um Deus que tem o melhor para nós, porque nós não estamos vendo. Por isso a fé, por isso que a palavra do Senhor diz que essa é a nossa vitória, a fé. A fé que vence o mundo. Você só pode vencer o mundo pela fé. A fé
de servir a um Deus, de ver um Deus sobre você, sobre a tua vida, sem tê-lo visto. Por isso que Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão me vendo. Vocês são beneficiados e privilegiados porque vocês estão me vendo. Os profetas que vieram antes de vocês, como queria ter visto tudo isso? Mas aí vem as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a palavra do Senhor por causa disso. Porque eu só continuo sendo a velha criatura, um recipiente vazio, um vaso rachado, se eu quiser. Eu só continuo vivendo no campo de condenação e morte, se eu quiser, porque a palavra a todo tempo me mostra e me aponta o caminho da libertação e da cura, que é: se conheceres a verdade, ela vos libertará. E aí Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está se deparando com ele na palavra, que te confronta, que te provoca, não faça como os escribas e fariseus, que o questiona e que argumenta e contra-argumenta aquilo que ele está propondo. Mas faça como os discípulos de Jesus, que se prostraram diante dele e disseram, principalmente Pedro: mostra-me esse caminho. Então, viva isso no Senhor. Não importa quantos anos de cristão você tem, não importa quanto tempo você tem, mas viva isso. Existe novo de Deus para a tua vida. Existe novidade de Deus para a tua vida. Até naquilo que você perde, existe novidade de Deus para a tua vida. Hoje, eu vou compartilhar. Meu esposo perdeu o celular. Ele foi me buscar lá no encontro das guerreiras e infelizmente ele perdeu o celular. Só que sabe o que é tremendo disso? É que antes que ele pudesse perder, Deus já providenciou a solução. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado do Senhor. Não quer dizer que você não vá passar por dias difíceis. Não quer dizer que você não vai passar pela perda. Não quer dizer que você não vai passar pela angústia. E ainda que você passe, porque nós temos que passar. Somos amadurecidos nesse momento. Somos treinados nesse momento. Somos refinados nesse momento. Porque todas as coisas que somos acometidas, ela produz em nós um peso de glória. Um peso de glória. Ele sempre te dá a solução. Sempre. Deus sempre vai te dar a solução, a provisão. Sabe por quê? Porque você é amada dele. Você é amado dele. Então, pega essa palavra. Ah, minha irmã Lidiane, eu já conheço essa palavra. Parece que ela não tem nada de novo por causa, de ser uma palavra tão conhecida, que as pessoas gostam de pregar. Mas ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, ela é muito confrontadora, porque ela chama você para abrir mão de você, para viver o novo de Deus. Ele diz para você: olha, eu não posso fazer algo novo enquanto você permanecer no velho, enquanto você ser a velha criatura. Enquanto você não deixar eu te tocar, eu ir no profundo da tua vida, da tua alma, do teu coração, não tem como eu te revelar o que está em Isaías 33:3. Você vai viver sempre nesse superficial. Você vai viver sempre ali por cima, sabe? Esperando algo a mais, querendo algo a mais. Só que esse algo a mais nunca vai chegar, porque você precisa morrer. Você precisa se desfazer. A essência de Deus, ela é algo poderosa e que transborda. Só que para ela transbordar na sua vida, você tem que ser completamente dele. Então, morra para si mesma. Se você ainda anda pelo seu próprio conceito, pelo seu próprio entendimento, submeta a sua mente ao Senhor. Renove a sua mente. Você já ouviu isso e você vai continuar ouvindo. E eu vou continuar pregando, falando sobre isso. Transforme a sua mente. Se desfaça. Deixa o olheiro te fazer de novo. Pare
de você dar destino para a tua vida. Deixa Deus dar destino, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te apontar o caminho. E quando Ele falar para você, vai, vá. Ah, Senhor, eu tô me sentindo insegura. Tô inseguro porque é desconhecido para mim. Porque nós temos medo do desconhecido. Confia no Senhor. Confia nele. Confie no Senhor, a palavra é poderosa. Confia nele e o mais Ele fará. Então medita nessa palavra hoje, medita nessa palavra amanhã. Ore essa palavra na sua vida. Se você tem dificuldade para romper, declare a palavra. Eu peguei um caderno e fiz 30 declarações. E todos os dias eu declarava aquilo. Por quê? Eu declarava porque eram coisas que eu não conseguia abrir mão, não conseguia largar. E aí, à medida que eu fui declarando, aquilo passou a ser uma verdade no meu coração, aquilo passou a ser uma verdade na minha alma, aquilo passou a ser uma verdade no meu dia a dia. Não vencer tudo, porque Deus também não nos dá esse privilégio. Nós temos que ser mantidos em rédea curta. Mas a maioria eu consegui vencer. E tenho vencido a cada passo, eu tenho vencido. Porque eu decidi ser livre. Eu decidi ser filha. Eu decidi viver uma vida abundante. Eu decidi ser uma nova criatura. Eu decidi ser o recipiente de Deus. E para ser tudo isso, eu preciso me desfazer. Então se desfaça, se entregue ao Senhor, viva para o Senhor, porque tudo nessa terra vai passar e a eternidade te espera. Então, fiquem com essa palavra, fiquem na paz do Senhor. Vou fazer uma oração por você nesse momento. Seja encorajada. Morrer é fácil. Eu não quero morrer porque exige de mim. Exige sim. Exige de você abrir mão do seu controle para viver o que a palavra diz que você precisa viver. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer e ele vai te guiar para que você não morra no meio do caminho. Ele vai estar ali do ladinho de você, te auxiliando, te conduzindo. Se você ainda não aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo, se relacione. Eu andava perdida porque eu não conhecia o Espírito Santo. Hoje, meu Deus do céu, eu não faço nada sem o Espírito Santo. Nada, nada. Para sentar aqui, eu vou pro meu cantinho e falo, Espírito Santo, vem comigo. Porque eu não posso fazer nada sem ti. Não posso fazer nada sem você. Quando o Espírito Santo, quando eu sinto pela palavra que eu preciso fazer algo, quando a palavra me constrange, eu preciso abrir mão, eu preciso abandonar algumas coisas, a velha Lidiane, abrir mão da velha Lidiane, eu falo, Espírito Santo, eu não posso sem você. Eu não consigo sem você. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Ele está dentro de nós, representado pela pessoa do Espírito Santo. Então, que você seja encorajada nessa hora. Encorajado pelo Senhor a se desfazer. E não fique nessa palavra de Lucas 5,39, que diz assim, ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo porque diz o velho é excelente. Jesus, Ele é o vinho novo da nova aliança. Então beba dele, prefira esse vinho. O segundo, o vinho novo é melhor. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E essa glória que vai se manifestar sobre nós como gloriosa e maior é na eternidade, quando nós seremos transformadas de uma vez por toda à imagem e semelhança dele. E enfim seremos como ele é. Amém? Então eu vou estar orando para que a gente possa estar encerrando esse momento da palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é muito poderosa, ela é fiel. A tua palavra, Senhor, ela é remédio para os nossos corações e remédio para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, ela é fonte de vida. A tua palavra, Senhor, ela nos cura, nos liberta. A tua palavra, Senhor, nos revela a tua majestade e a tua glória.
A tua palavra, Senhor, ela diz que realmente nós somos e também nos diz em quem devemos ser no Senhor. E por isso, ó Deus, eu amo a tua palavra. E, Senhor, e da mesma forma, eu oro para que as tuas filhas e teus filhos sejam tocados pela tua palavra da mesma forma, de uma maneira muito intensa, Senhor, que elas sejam fortalecidas, Senhor, para abrir mão do eu, de si mesmo, dos seus conceitos, das suas verdades, de suas razões, porque existe apenas uma verdade, e a verdade é o Senhor Jesus, é aquilo que o Senhor deixou para nós, é o reino, é o evangelho, é a vida eterna, é uma vida santa e irrepreensível. Senhor, nesta hora, encoraje as minhas irmãs e meus irmãos, dê a eles força e coragem para andar, ó Deus, na tua direção, para viver o teu propósito. Que possamos, Senhor, ter o Senhor como nosso pastor, aquele que nos conduz para o lugar de vida, de morte e de renúncia. Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoe a vida das minhas irmãs. Senhor, cuide das suas mentes e dos seus corações. Senhor, segure pelas mãos de cada uma e não as deixe desistir do relacionamento, da intimidade e da comunhão contigo, porque em breve o Senhor virá nos buscar. Então que as tuas filhas nesta noite, elas sejam tocadas, renovadas, revigoradas, transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a você que esteve aqui por esse momento. Hoje eu estou um pouquinho mais cansada, mas eu tenho certeza que amanhã nós estaremos renovados e fortificados para adorar o Senhor e proclamar o reino de Deus. Então, vá hoje com essa palavra, deite na sua cama e comece a se colocar diante do Senhor e pedir a Ele: faz-me de novo, Senhor. Faz-me de novo. E ainda que você levante amanhã com o mesmo pensamento da velha criatura, não deixe de pedir: faz-me de novo. Então fique na paz do Senhor, seja abençoada, seja abençoado, não desista do novo de Deus sobre a tua vida. E obrigado por cada uma, por ter ficado aqui, me encorajado, estando aqui me ouvindo. Agradeço a cada uma de vocês, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu não posso te recompensar, mas o meu Deus, Ele tem recompensas na eternidade para você, por causa desse momento. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo encontro. Muito obrigada, amadas do Senhor. Beijinho no coração de vocês.